Boa noite à tripulação. Ementa especial do inquérito do IPTU, relatório final de provas obtidas e medidas saneadoras na sua conclusão. Vereadores integrantes da Comissão Especial de Inquérito: Anália de Oliveira Scavinati, Antônio Carlos Alves Correia, Ezequias Felipe Rodrigues, José Aparecido Nascimento, José Isidro Neto, Juraci Ferreira da Silva, Luiz Fábio Alves da Silva, Rosimeire Cross, Silas Farias de Souza, Wagner Valete Link e William Santos. Forma legal da Constituição criada por meio do ato da mesa 451/2011. Relator: Antônio Carlos Alves Correia. Considerações iniciais e desenvolvimentos do trabalho da SEI, das prerrogativas e dos efeitos do relatório da SEI. Preliminarmente, há de advertir sobre a possibilidade do poder de investigação do Poder Legislativo. Roberto Barroso leciona que é de assinalar-se que a atividade dos órgãos legislativos não se esgota na função de legislar. Desde as suas origens, integram substância da atuação ao Parlamento, funções da tríplice natureza legislativa, por certo, mas também a representativa e a fiscalizadora. Aliás, com a crescente hegemonia do Executivo no processo legislativo, pela iniciativa reservada pela sanção e o veto, e pela edição dos atos com força de lei, a ênfase da autuação do Legislativo tem recaído efetivamente na fiscalização, isto é, na investigação e no controle dos atos do poder público. Um dos instrumentos pelos quais o Legislativo exerce os seus poderes de fiscalização e controle é a instituição de comissões e parlamentares de inquérito, desde os primórdios do constitucionalismo moderno na Inglaterra, passando pelas experiências francesas e norte-americanas. Reconhece-se que o Parlamento, embora sem a previsão explícita em qualquer norma, o poder de organizar-se em comissões para apurar fatos relativos aos negócios públicos no Brasil, nem a Constituição no Império de 1828, de 1824, nem a primeira Carta da Republicana de 1891 contemplam a possibilidade de criação de tais comissões. Nada obstante, em ambos os períodos, elas foram nomeadas pelas câmaras presentes em mais de um dispositivo de Constituição de 1934. O tema ingressou no direito positivo brasileiro, ausente da Carta outorgada de 1937. As Constituição de 1946, 1967, 1968 e 1988 voltaram a dele tratar de forma expressa Barroso Luiz Alberto temas do direito constitucional do Rio de Janeiro e São Paulo. E ainda, um dos grandes especialistas das comissões especiais de inquérito afirma que o poder de investigar não é um fim em si mesmo, mas um poder instrumental ancilar relacionado com as atribuições do poder legislativo, conforme Soares José Ribamar Barreiros, o que faz uma CPI. Conhecendo o Legislativo, quem controla a Comissão Parlamentar de Inquérito, conforme páginas 53 e 54 da Câmara dos Deputados, Ordenação das Publicações de 2004. Esta função orgânica do Poder Legislativo em investigar os atos do Poder Executivo decorre de expressa autorização da Constituição Federal, cujo artigo 49, parágrafo 10º, diz que é competência exclusiva do Parlamento fiscalizar e controlar diretamente
ou por qualquer de suas casas, os atos do Poder Executivo, incluindo os da administração indireta. E reitera o artigo 58, inciso 3º da Constituição Federal, que as comissões parlamentares de inquérito terão poderes de investigação próprio das autoridades judiciais, além de outros citados especialmente, cujas conclusões serão encaminhadas para o Ministério Público promover a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Neste diapasão, tem como adequado ao caso concreto a seguinte lição do Supremo Tribunal Federal acerca do poder investigatório de uma CPI. O Parlamento recebeu dos cidadãos não só o poder de representação política e a competência para legislar, mas também para o mandato, para fiscalizar os órgãos e os agentes do Estado, respeitando nesse processo de fiscalização os limites materiais e as exigências, formas estabelecidas pela Constituição Federal, o direito de investigar, que a Constituição da República atribuiu ao Congresso Nacional e às casas que compõem o artigo 58, inciso 3º, tem no inquérito parlamentar o instrumento mais expressivo de concretização desse relevantíssimo encargo constitucional, que traduz a atribuição inerente à própria essência da instituição parlamentar. Neste pensamento, podemos reafirmar que a Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos cumpriu a prerrogativa constitucional fundamental conferida ao Poder Legislativo, que é de fiscalizar as ações do Poder Executivo. Lembrando que todos os trabalhos e os atos estão cobertos pela garantia constitucional da imunidade parlamentar para o pleno exercício do poder investigatório, a inviolabilidade material ou a imunidade absoluta e a proteção em razão do ofício, estipulada nas seguintes legislações: a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 29º, parágrafo 8º, a inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município, conforme a Lei Orgânica do Município de Ferraz de Vasconcelos, em seu artigo. Os vereadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. A doutrina reafirma que este entendimento, no acaso registrado na Constituição, busca-se preservar a independência do Poder Legislativo, ensejando aos representantes ampla liberdade para omitir opiniões, palavras e proferir votos, conforme Luiz Vicente de Costa Cercheniaro e Paulo José da Costa Júnior, do Direito Penal da Constituição, dado os instrumentos que permitem a fiscalização e assegurem a independência e autonomia dos parlamentares componentes da comissão de investigação, há de se deitar sobre o tema do efetivo vinculativo que as conclusões deste relatório impõem ao Poder Executivo. A SEI não tem o condão de substituir a atuação de outros órgãos do Poder Municipal, mas certamente poderá apresentar medidas saneadoras em vista de ilegalidades constatadas nas ações e omissões desses órgãos públicos municipais. Não admitir isso seria o mesmo que negar a possibilidade do Parlamento de investigar o Poder Executivo, até porque, ensina Luiz Roberto Barroso, as comissões parlamentares de inquérito devem cingir-se à esfera de competência do Parlamento, a qual está vinculada. Barroso Luiz Alberto, temas do direito constitucional do Rio de Janeiro. Ou seja, como a Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos é competente para legislar sobre o IPTU, no seu artigo 6º, inciso 2º da Lei Orgânica do Município, nada mais natural verificar a constitucionalidade
bem como a legalidade dos parâmetros determinados para a sua cobrança no exercício de 2011, das medidas saneadoras adiante apresentadas, porque se encaixam adequadamente dentro dos limites que uma SEI deve ter. Em síntese, é a lição de Manuel Gonçalves Ferreira Filho. As comissões de inquérito constituem um recurso para tomar mais efetivo e rigoroso controle que é deferido aos parlamentares sobre toda a máquina estatal. Ferreira Filho, Manuel Gonçalves, Comentários à Constituição Brasileira, de 1988, no volume 2, São Paulo, editora Saraiva, de 1992, página 71. Também não se justifica qualquer alarde por setores do Executivo Municipal a respeito do poder investigatório da SEI. Já havia advertido o Superior Tribunal Federal que a Comissão Parlamentar de Inquérito se destina a apurar fatos relacionados com a administração. A Constituição, no seu artigo 49, parágrafo 10º, com a finalidade de conhecer as situações que possam ou devam ser disciplinadas em lei ou ainda para verificar os efeitos de determinada legislação. A sua excelência, inocuidade ou nocividade, não se destina a apurar crimes e nem a puni-los, da competência dos poderes executivo e judiciário. Entretanto, se no curso de uma investigação venha a deparar fato criminoso, dele dará ciência ao Ministério Público para os direitos, para os fins de direito, como qualquer autoridade, ou mesmo como qualquer do povo. Se a Comissão Parlamentar de Inquérito não tivesse meios compulsórios para o desempenho de suas atribuições, ela não teria como levar a termo seus trabalhos, pois ficaria à mercê da boa vontade ou, quiçá, da complacência de pessoas das quais dependesse seu trabalho. Esses poderes são inerentes à Comissão Parlamentar de Inquérito e são implícitos em sua constitucional existência. Não for assim a ela, não poderia funcionar, senão amparadas nas muletas que lhe fornecesse outro poder, o que contraria a lógica das instituições. Tal lição se aplica como uma luva ao caso concreto, bastando recordar que se trata de uma investigação sobre valores exorbitantes do IPTU dos imóveis municipais para o exercício de 2011. E as medidas saneadoras propostas pelo relatório, se aprovadas pelo plenário ou pela sua comissão de vereadores de Ferraz, impõem o plenipotenciário do Poder Executivo Municipal, bem como a Secretaria Municipal da Fazenda, através do Departamento de Tributos Imobiliários, a uma série de atividades a serem desenvolvidas. Do relatório, da apuração realizada através da Comissão Especial de Inquérito, designada nos termos do ato da Mesa 451/2011, da Mesa desta egrécia edilidade, que tem por objetivo a apuração de possíveis irregularidades referente aos valores lançados do Imposto Territorial Urbano para o exercício de 2011 deste município, da documentação acostada aos autos, bem como das oitivas de munícipes, contribuintes, bem como as autoridades e funcionários do Executivo local, a comissão concluiu que há irregularidades e resultou da exorbitância dos valores de imposto predial territorial do município de Ferraz de Vasconcelos. Se não, vejamos, preliminarmente, na prática de crime de responsabilidade fiscal por parte do prefeito municipal, na fase de instrução dos trabalhos da Comissão Especial de Inquérito, verifica-se que o senhor prefeito municipal não atendeu às várias convocações da comissão para esclarecimento, restando, pois, a clara a prática de crime de responsabilidade
por parte do excelentíssimo senhor prefeito municipal, conforme o disposto no inciso 3º do artigo 76, seção 2ª, que trata da responsabilidade político-administrativa do prefeito municipal, da lei orgânica do município que assim estabelece. Artigo 76. O prefeito, nas infrações políticas administrativas, será julgado pela Câmara nos seguintes casos. Parágrafo 3º. Desatender, sem motivo justo, as convocações ou pedidos de informações da Câmara Municipal, quando feitas a tempo e de forma regular. À luz do dispositivo legal supra-invocado, verifica-se que, no atendimento sem motivo justificado, por parte do chefe do Executivo local, as diversas convocações da SEI configuraram-se em crime de responsabilidade administrativa por parte do mesmo, da exorbitância dos valores do IPTU do exercício de 2011. O artigo 17 da Lei Complementar Municipal assim estabelece. Artigo 17. Os valores constantes da planta genérica de valores serão atualizados anualmente, aplicando no mínimo o indexador municipal, e neste caso, o será feito por decreto. Nos termos do disposto e nos dispositivos da Lei Supra, em 17 de dezembro de 2007, foi editado o Decreto Municipal 5.320, de atualização da planta genérica municipal, fixando para o exercício de 2011 o exercício em um índice de 5,63 do IPCA, calculado pelo IBGE, conforme folhas 4. Todavia, os documentos de folha 5 a folha 19 dos espelhos do IPTU revelam que o índice de correção aplicado pelo IPTU não foi o constante do decreto supramencionado, tendo em vista a exorbitância do valor do IPTU de 2011 em relação a 2010. Tal exorbitância se revela não só nos espelhos dos IPTUs, constante dos autos, como também nos depoimentos dos munícipes e contribuintes durante toda a instrução da SEI. Consta-se dos autos cópia do relatório da Sindicância Administrativa número 201 de 2011, que tratou sobre a majoração do IPTU do município no exercício de 2011, na qual a comissão sindicante entendeu ser suficiente o depoimento do coordenador técnico de planejamento sobre a alegação de que o mesmo forneceu amplos detalhes sobre os fatos. Cumpre salientar que os supostos amplos detalhes se resumiram na pseuda explicação de que alguns estudantes de engenharia realizaram o recadastramento dos imóveis municipais, sendo que em alguns casos as medidas foram feitas absurdamente por estimativa. E de tais amplos detalhes, a comissão sindicante julgou suficiente para requerer o arquivamento dos autos de sindicância administrativa contra o Executivo, apresentando o relatório, na qual a comissão sindicante também absurdamente alega que a comissão sindicante não faz análise política ou de possível eventualidade, lida apenas com fatos e, portanto, considera normais os fatos aqui registrados. Salienta-se que a conclusão da comissão sindicante não causa surpresa alguma, levando-se em consideração que o seu presidente ocupa o cargo de confiança do prefeito. Por óbvio, nem poderia ser diferente ao julgamento, por ser apadrinhado do chefe do Executivo. No caso, em apreço, o flagrante é a ilegalidade dos valores do IPTU para o exercício de 2011, pois, ainda que fosse em decorrência de recadastramento imobiliário municipal, não consta a manifestação da Comissão de Avaliação Imobiliária, bem como não há a menor possibilidade em se realizar o recadastramento imobiliário no município de Ferraz por amostragem. Verifica-se que, sem qualquer justificativa plausível ou fundamentação legal, o contribuinte de hora para outra viu
a sua carga tributária plenamente majorada em patamares inflacionários inimagináveis em tempos de inflação anual que historicamente supera qualquer expectativa positiva de outrora e em uma gritante legalidade, com o índice bem como superior ao daquele constante decreto 5.320/2010, estando os contribuintes à iminência de serem inscritos na dívida ativa do nosso município, por inadimplência, dada a vultuosidade dos valores cobrados a título do IPTU. Mister se faz esclarecer que tal exorbitância nos valores cobrados a título de IPTU se revela ilegal, porque majorado o valor acima dos índices inflacionários e houve aumento bem superior a 100% em relação ao valor do imposto cobrado no exercício de 2010, em outra afronta, ou a princípio da capacidade contributiva para o eminente professor José Afonso da Silva, em curso Direito de Constitucional Positiva, Malheiros Editores, 1994, na sua página 650, considera que o princípio da capacidade contributiva, agora expressamente consignado no artigo 145, inciso 1º, pelo qual, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetivamente a esses objetivos. Identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos de lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte, o princípio da capacidade contributiva, segundo o qual o ônus tributário deve ser distribuído na medida da capacidade econômica dos contribuintes, implica a uma base impositiva que seja capaz de medir a capacidade para suportar os encargos. B. Alíquotas que igualem verdadeiramente estes ônus. A dificuldade está, dissemos que de outra feita na determinação correta da capacidade tributária individual, como salienta Huck-Talton. Com a alegada revisão dos imóveis, os contribuintes ferrazenses tiveram o abrupto e inesperado aumento do valor do seu IPTU. Cumpre-nos mencionar que o decreto visando a atualização dos valores da planta genérica no município, publicado em 17 de dezembro de 2010, aplicou-se o índice de 5,63 dos valores referente ao exercício de 2010. Contudo, como se verifica dos espelhos dos IPTUs acostados aos autos da CEI, a atualização do IPTU para o exercício de 2011 não obedeceu ao índice constante do decreto. Ora, é fato que a municipalidade tem como direito de atualizar o valor da planta genérica para que, por via de consequência, tenha o IPTU cobrado de maneira correta. Porém, a mesma municipalidade tem a obrigação de fazer a atualização de acordo com o índice aplicado para a atualização anual, até porque este é o mandato legal. Porém, a Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos fez, em verdade, foi atualizar o valor desta forma exorbitante e, de acordo com o coordenador técnico fazendário, atualizar o cadastro imobiliário de vários anos e com as medições por amostragem de uma única vez, o que inviabiliza o pagamento e vai em total afronta à legislação pátria e ao princípio da segurança jurídica. Tal atualização é inviável e, sobretudo, inconstitucional. Destaca-se que o princípio constitucional
da capacidade contributiva, artigo 145, inciso 1º da Constituição Federal, pressupõe que o legislador respeite a possibilidade do contribuinte em realizar o pagamento de tributos de forma a manter a sua própria sustentabilidade e não tenha que abdicar desta para adimplir as obrigações tributárias, em especial aquelas surgidas de súbito, como é o caso do aumento do IPTU pela administração municipal. O modo pelo qual a atualização da planta genérica realizada pela Prefeitura do município de Ferraz de Vasconcelos afronta este clássico princípio, com efeito da aplicabilidade do município da capacidade contributiva, é aplicável aos impostos reais, conforme entende Hugo de Brito Machado, in verbis. Não se deve, portanto, afastar dos impostos ditos reais o princípio da capacidade contributiva. Pelo contrário, tal princípio deve ser aplicado intensamente em relação a eles. As alíquotas do IPI, por exemplo, estão a merecer uma profunda reformulação, de sorte que se cumpra mais rigorosamente o preceito rigorosamente e o preceito constitucional, que ordena, seja ele seletivo em função da essencialidade do produto. Também as alíquotas do ICMS devem ser mais acentuadamente seletivas em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços tributados. Machado Hugo de Brito, progressividade e seletividade no IPTU e IPTU aspectos jurídicos relevantes. Paulo Quartier, latim, 2002, página 259, 66. O IPTU, como todo e qualquer imposto, deve obedecer ao princípio da capacidade contributiva, que vem expresso no artigo 146, parágrafo 1º da Constituição Federal, por incidir sobre o direito de propriedade a capacidade contributiva a que alude a Constituição Federal e que o legislador ordinário deverá levar em conta ao criar o imposto é a natureza objetiva. Refere-se a uma manifestação objetiva de riqueza no contribuinte, ter um imóvel. A que se refere Alfredo Augusto Becker, do IPTU Progressividade de Curitiba, Juruá Editora, primeira edição, artigo 3º da tiragem. Nesta vereda, mister citar as palavras insígne do professor Aliomar Balieiro, no artigo 145, inciso 1º, fala em pessoalidade, sempre que possível, a cláusula sempre que possível não é permissiva, nem confere o poder discricionário ao legislador, ao contrário. O advérbio sempre acentua o grau de imperatividade e abrangência do dispositivo, deixando claro que apenas sendo impossível deixará o legislador de considerar a pessoalidade para graduar impostos de acordo com a capacidade econômica subjetiva do contribuinte. E quando será impossível, a doutrina acostuma aprontar a hipótese dos impostos que são suportados pelo consumidor final. Como exemplo de contribuição não pessoal, é que os impostos incidentes sobre a importação, a produção ou a circulação, ou sujeito ao passivo que recolhe o tributo aos cofres públicos, ou industrial ou comerciante, transfere-se a um terceiro, o consumidor final, os encargos tributários incidentes. Tornar-se-ia muito difícil, se não impossível, graduar o imposto sobre produtos industrializados ou sobre a operação de circulação de mercadoria de acordo com a capacidade econômica da pessoa que adquire o produto ou mercadoria para o consumo. Assim resta inequívoca a necessidade de que os tributos instaurados pela administração pública não sejam superiores à capacidade dos contribuintes em realizar o seu pagamento, sob pena de causarem, via de consequência, o confisco desses.
Ao ferir a capacidade contributiva da forma, o tributo se torna com efeito confiscatório, nos termos do artigo 150, parágrafo 4º da Constituição Federal. Tal assertiva decorre do fato de que o aumento realizado não significa uma atualização simplesmente, mas sim uma subtração patrimonial. Assim definiu-se o STF no conceito de vedação do confisco ao ADC do MC, medida cautelar na ação declaratória de constitucionalidade. A proibição constitucional do confisco em matéria tributária nada mais representa, senão a interdição pela Carta Política de qualquer pretensão governamental que possa conduzir no campo da fiscalidade a injusta apropriação estatal, no todo ou em parte do patrimônio dos rendimentos dos contribuintes, comprometendo-lhes, pela insuportabilidade da carga tributária, o exercício do direito a uma existência digna, ou a prática de uma atividade profissional lícita, ou ainda a regular satisfação de que outras necessidades vitais, assim como a educação, a saúde, a habitação. Por exemplo, a identificação do efeito confiscatório deve ser feita em função da totalidade da carga tributária, mediante a verificação da capacidade de que dispõe o contribuinte, considerado o montante de sua riqueza, ou seja, sua renda capital, para suportar e sofrer a incidência de todos os tributos que ele deverá pagar dentro de determinado período da mesma pessoa política que houver instituído a União, no caso, condicionando-se ainda à aferição do grau de insuportabilidade econômica financeira, a observância pelo legislador de padrões de razoabilidade destinados a neutralizar excessos de ordem fiscal eventualmente praticados pelo poder público. Resulta configurado o caráter confiscatório de determinado tributo, sempre que o efeito cumulativo resultante das múltiplas incidências tributárias estabelecidas pela mesma entidade estatal afetar substancialmente, de maneira irrazoável, o patrimônio e o rendimento do contribuinte. O sede de tributação, as contribuições de seguridade social revestem-se de caráter tributário, não pode agir imoderadamente, pois a atividade estatal acha-se essencialmente condicionada pelo princípio da razoabilidade. À luz parecer supra, verifica-se, portanto, que o aumento súbito do IPTU está muito além do grau de insuportabilidade econômico-financeira do nosso contribuinte. Cumpre asseverar que, em face da realidade do município de Ferraz de Vasconcelos, o imposto territorial predial para o exercício de 2011 expressam-se valores irreais, pois muitos elevados, de forma desarroazada, e imobiliários resultantes das supostas petições, onde não foram realizados de maneira criteriosa, nem mesmo individualizada dos imóveis sujeitos à tributação, bem como está comprovado que não foi aplicado o índice constante do decreto que atualizou a planta genérica no nosso município no exercício de 2011. Cumpre ainda asseverar que o aumento da tributação do imóvel pressupõe que este teve alguma valorização e que não é necessariamente verdade na maioria dos casos de aumento, haja vistas este ter ocorrido de forma não criteriosa. Não pode, desta forma, a administração municipal afirmar que está ocorrendo uma devida tributação dos imóveis no município, pois supostamente teria sido realizada uma revisão imobiliária, que, diga-se de passagem, foi realizada por amostragem, conforme afirmado pelo coordenador técnico fazendário, pois esta não reflete a real situação dos imóveis existentes no nosso município. Haja vista as distorções, inclusive de municípios vizinhos, com tributações muito diversas. É lamentável que os atos da administração municipal caminhem por trilhas tortuosas, confundindo critérios jurídicos com critérios matemáticos,
confundindo critérios jurídicos com critérios matemáticos e por meio de normas obscuras e às vezes repetitivas, provocando aumentos fantásticos no imposto. Segundo a implantação temporal desses aumentos, tudo isso significa que dúvidas e incertezas afetando o princípio da segurança jurídica, em face do exposto e por tudo que dos autos constam, conclui-se que, durante a fase de instrução da SEI, o senhor prefeito municipal